Leitura da Lei 13.848, que trata sobre as agências reguladoras. Esta lei dispõe sobre a gestão, organização e processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Altera a lei da ANEEL, altera várias leis aqui, né? Também alterou a agência reguladora, a lei 9986. Ah, meu Deus, mais uma lei da agência. Ancine. Ok, considera-se a agência reguladora para fins desta lei e para os fins da Lei 9986, a ANEEL, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, a Anatel, a Anvisa, a ANS, ANA, Agência Nacional da ANA, a ANTAC, a ANTT, Transportes Terrestres, Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Cinema, Ancine, ANAC, Civil, ANM, Agência Nacional de Mineração. Nossa, tem outra lei da agência. Apesar que é pequena, né? Ressalvados o que dispuser legislação específica, aplica-se o disposto nesta lei às autarquias especiais caracterizada nos termos desta lei como agência reguladora e criadas a partir de sua vigência. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, ausência de tutela e de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e pela investidura a termos de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, deverá corresponder a um órgão setorial do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Pessoa Civil da Administração Federal, de Organização e Inovação Institucional, da Administração dos Recursos de Tecnologia, da Informação e de Serviços Gerais. A autonomia administrativa da agência reguladora é caracterizada pelas seguintes competências: solicitar diretamente ao Ministério da Economia, autorizar para a realização de concursos públicos, provimento de cargos autorizados em lei para o seu quadro de pessoal, observada a disponibilidade orçamentária. Alterações dos respectivos quadros de pessoal fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alterações nos planos de carreira de seus servidores. Conceder diárias e passagem em deslocamentos nacionais e internacionais e autorizar afastamento do país a servidores da agência. Celebrar contratos administrativos e prorrogar contratos em vigor relativos à atividade de custeio independente do valor. As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno e elaborar e divulgar programa de integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção do processo decisório das agências reguladoras. A agência reguladora deverá observar, em suas atividades, a devida adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquela necessária ao entendimento do interesse público. A agência reguladora deverá indicar os pressupostos de fato e de direito que determinarem suas decisões, inclusive a respeito de edição ou não de atos normativos. A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão nos termos de regulamento, precedida da realização da análise de impacto que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Regulamento disporá sobre o conteúdo e metodologia da análise do impacto
regulatório sobre os quesitos mínimos a serem objeto de exame, bem como sobre os casos em que será obrigatória a sua realização e aqueles em que poderá ser dispensada. O regimento interno de cada agência disporá sobre operacionalização da análise do impacto regulatório em seu âmbito. O Conselho Diretor e a diretoria colegiada manifestar-se-á em relação ao relatório da análise do impacto regulatório sobre a adequação da proposta de ato normativo aos objetivos pretendidos, indicando se os impactos estimados recomendam sua doação. E, quando for o caso, quais os complementos necessários. A manifestação de que trata o parágrafo 3º integrará juntamente com o relatório do análise de impacto regulatório e a documentação a ser disponibilizada aos interessados para a realização de consulta ou de audiência pública, caso o Conselho Diretor ou diretoria colegiada decida pela continuidade do procedimento administrativo. Nos casos em que não for realizada a análise do impacto regulatório, deverá ser disponibilizado, no mínimo, nota técnica ou um documento equivalente que tenha fundamentado a proposta da decisão. O processo de decisão da agência reguladora referente à regulação terá caráter colegiado. O conselho diretor ou diretoria colegiado da agência reguladora deliberará por maioria absoluta dos votos de seus membros, entre eles o diretor-presidente, o diretor-geral ou o presidente, conforme definido em regulamento interno. É facultada à agência reguladora adotar processo de delegação interna de decisão, sendo assegurado ao conselho diretor ou à diretoria colegiada o direito de reexame das decisões delegadas. As reuniões deliberativas do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência reguladora serão públicas e gravadas em meio eletrônico. A pauta de reunião deliberativa deverá ser divulgada no sítio da agência na internet com antecedência mínima de 3 dias úteis. Somente poderá ser deliberada a matéria que conste da pauta da reunião divulgada na forma do parágrafo 1º. A gravação de cada reunião deliberativa deve ser disponibilizada aos interessados na sede da agência e no respectivo sítio da internet em até 15 dias úteis após o encerramento da reunião. A ata de cada reunião deliberativa deve ser disponibilizada aos interessados na sede da agência e no respectivo site da internet em 5 dias úteis após a aprovação. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º e, segundo este artigo, as matérias urgentes e relevantes, a critério do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral, cuja deliberação não possa submeter-se aos prazos nela estabelecidos. Não se aplica o disposto neste artigo às deliberações do conselho diretor ou da diretoria colegiada que envolvam documentos classificados como sigilosos, matéria de natureza administrativa. A agência reguladora deverá adequar suas reuniões deliberativas às disposições deste artigo, no prazo de até 1 ano, a contar da entrada em vigor desta lei, e definir o procedimento em regimento interno. Serão objeto de consulta pública previamente a tomada de decisão pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada, as minutas e propostas de alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores e usuários dos serviços prestados. A consulta pública é um instrumento de apoio à tomada de decisão por meio do qual a sociedade consultada previamente por meio de envio de críticas, sugestões e contribuições por quaisquer interessados, sob proposta de norma regulatória aplicável ao setor de atuação da agência reguladora, ressalvada a exigência no prazo diferente em legislação específica, o acordo ou tratado internacional, o período ou acordo legislação específica, acordo ou tratado internacional, o período de consulta pública terá início após a publicação do respectivo despacho ou aviso de abertura no Diário Oficial da União e no site da agência da internet e terá duração mínima de 45 dias, ressalvados casos excepcionais de urgência e relevância, devidamente motivado. A agência reguladora deverá disponibilizar na sede no respectivo site da internet, quando no início da consulta pública, o relatório de análise de
análise de impacto regulatório. Os estudos, os dados e o material técnico usado como fundamento para as propostas submetidas à consulta pública, ressalvados caráter sigiloso. As críticas e as sugestões encaminhadas pelos interessados deverão ser disponibilizadas na sede da agência e no respectivo site da internet até 10 dias úteis após o término do prazo da consulta. O posicionamento da agência reguladora sobre as críticas ou as contribuições apresentadas no processo de consulta pública deverá ser disponibilizado na sede da agência e no respectivo site da internet até 30 dias úteis após a reunião do conselho diretor da agência e no respectivo site da internet em até 30 dias úteis após a reunião do conselho diretor ou da diretoria colegiada para deliberação final sobre a matéria. A agência reguladora deverá estabelecer o regimento interno e os procedimentos a serem observados nas consultas públicas. Compete ao órgão responsável do Ministério da Economia opinar quando considerar pertinente sobre os impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados, submetidos à consulta pública pela agência reguladora. A agência reguladora, por decisão colegiada, poderá convocar audiência pública para a formação de juízo de tomada de decisão sobre matéria considerada relevante. A audiência pública é um instrumento de apoio à tomada de decisão por meio do qual é facultada a manifestação oral, pois quaisquer interessados em sessão pública previamente destinada a debater a matéria relevante. A abertura do período de audiência pública será precedida de despacho ou aviso de abertura publicado no Diário Oficial da União e em outros meios de comunicação, com antecedência mínima de 5 dias úteis. A agência reguladora deverá disponibilizar em local específico no respectivo site da internet, com antecedência mínima de 5 dias úteis do início do período da audiência pública, os seguintes documentos: para a proposta de ato normativo submetidas à audiência pública, o relatório de análise de intervenção, análise de impacto regulatório, AIR, análise de impacto regulatório. Os estudos, os dados e o material técnico que tenha fundamentado, ressalvado aqueles de caráter sigiloso. Para as outras propostas submetidas à audiência pública, a nota técnica ou documento equivalente que as tenha fundamentado. A agência reguladora deverá estabelecer em regimento interno os procedimentos a serem observados na audiência pública, aplicando-se o parágrafo 5º do artigo 9º e as contribuições recebidas. As agências reguladora poderá estabelecer em regimento interno outros meios de participação de interessados em suas decisões, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente conhecidas, aplicando-se o parágrafo 5º do 9º das contribuições recebidas. O relatório da audiência pública e de outros meios de participação de interessados das decisões a que se refere o artigo 10 e 11 deverão ser disponibilizados na sede da agência e no respectivo site da internet em até 30 dias úteis após o seu encerramento. Em casos de grande complexidade, o prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por igual período, justificadamente, uma única vez. A agência reguladora deverá decidir as matérias submetidas à sua apreciação no prazo fixado na legislação e, em caso de omissão, no prazo estabelecido em seu regimento interno. Da prestação de contas e do controle social. O controle externo das agências reguladoras será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. A agência reguladora deverá elaborar relatório anual circunstanciado de suas atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor definida pelo Poder Legislativo e Executivo e o cumprimento dos seguintes planos: plano estratégico vigente, previsto no artigo 17, plano de gestão anual. São o objetivo dos planos referidos no caput: aperfeiçoar
o acompanhamento das ações das agências reguladoras, inclusive sua gestão, promovendo maior transparência e controle social, aperfeiçoar as relações de cooperação da agência reguladora com o poder público, em particular no cumprimento das políticas públicas definidas em lei, promover o aumento da eficiência e da qualidade do serviço das agências reguladoras, de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com foco nos resultados, permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão da agência. O relatório anual das atividades de que trata este caput deverá conter sumário executivo e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante da prestação de contas da agência reguladora, nos termos do artigo 9º da Lei 8443, devendo ser encaminhado pela agência reguladora por escrito, no prazo de até 90 dias após a abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, ao ministro de Estado da pasta a que estiver vinculada ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, e disponibilizados os interesses na sede da agência e no respectivo site de internet. É do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral da agência reguladora o dever de cumprir os prazos estabelecidos nesse artigo, sob pena de responsabilidade. A agência reguladora deverá implementar, em cada exercício, plano de comunicação voltado à divulgação, em caráter informativo e educativo, de suas atividades e dos direitos dos usuários perante a agência reguladora e das empresas que compõem o setor regulado, do plano estratégico, do plano de gestão anual e da agência reguladora. A agência reguladora deverá elaborar, em cada período quadrienal, plano estratégico que conterá os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados nas ações da agência reguladora relativos à sua gestão e às suas competências regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle da agência, que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano. O plano estratégico será compatível com o disposto no plano plurianual, em vigência e será revisto periodicamente com vistas à sua permanente adequação. A agência reguladora, no prazo de 10 dias úteis, contados da aprovação do plano estratégico pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, disponibilizá-lo-á no respectivo site da internet. O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será instrumento anual do planejamento consolidado da agência reguladora e contemplará as ações, resultados e metas relacionadas ao processo finalístico e de gestão. A agência reguladora, prevista no artigo 21 desta lei, integrará plano de gestão anual para o respectivo ano. O plano de gestão anual será aprovado pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da agência reguladora com antecedência mínima de 10 dias úteis no início do seu período de vigência e poderá ser revisto periodicamente, com vista à sua adequação. A agência reguladora, no prazo máximo de 20 dias úteis, contados da aprovação do plano de gestão anual pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, dará ciência do seu conteúdo ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, bem como disponibilizado na sede da agência e a respectivo site da internet. O plano de gestão anual deverá especificar, no mínimo, as metas de desempenho administrativo e operacional e as metas de fiscalização a serem atingidas durante sua vigência, as quais deverão ser compatíveis com o plano estratégico, prever estimativa de recursos orçamentários e programas de desembolso dos recursos financeiros necessários ao alcance das metas definidas. As metas de desempenho administrativo e operacional referidas no inciso 1º no caput incluirão obrigatoriamente as ações relacionadas à promoção de qualidade do serviço prestado pela agência, promoção de fomento à pesquisa no setor regulado pela agência, quando couber, promoção da cooperação com os órgãos de defesa da concorrência e com os órgãos de defesa do consumidor e de defesa do meio ambiente, quando couber. O regimento interno de cada agência disporá sobre a sua condição para revisão e sobre a sistemática de acompanhamento e avaliação do plano de gestão anual.
A agência reguladora implementará, no respectivo âmbito de atuação, a agência regulatória, instrumento de planejamento de atividades normativas, que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência durante sua vigência. A agenda regulatória deverá ser alinhada com os objetivos do plano estratégico e integrará o plano de gestão anual. A agenda regulatória será aprovada pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada e será disponibilizada na sede da agência no respectivo sítio da internet. Da ouvidoria. Haverá em cada agência reguladora um ouvidor que atuará sem subordinação hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras funções. São atribuições do ouvidor: zelar pela qualidade e pela tempestividade dos serviços prestados pela agência, acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos interessados contra a atuação da agência, elaborar relatório anual de ouvidoria sobre as atividades da agência. O ouvidor terá acesso a todos os processos da agência reguladora. O ouvidor deverá manter sigilo as informações que tenham caráter reservado ou confidencial. O relatório do ouvidor deverão ser encaminhados ao Conselho Diretor ou à diretoria da agência colegiada da agência reguladora, que poderá ser manifestado no prazo de 20 dias úteis. O relatório do ouvidor não terão caráter impositivo, cabendo ao Conselho Diretor ou à diretoria colegiada deliberar em última instância a respeito dos temas relacionados ao setor de atuação da agência reguladora. Transcorrido o prazo para a manifestação do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, o ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se houver a respectiva manifestação, ao titular do Ministério a que a agência estiver vinculada, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-los no site da agência da internet. O ouvidor será escolhido pelo Presidente da República e por ele nomeado, após a prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 de 52, devendo não ser enquadrada nas hipóteses de inelegibilidade e ter notório conhecimento em administração pública ou em regulação de setores econômicos ou no campo específico da agência reguladora. O ouvidor terá mandato de 3 anos. Vedada a recondução, no curso do qual somente perderá o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar. É vedado ao ouvidor ter participação direta e indireta em empresas sob regulação da respectiva agência reguladora. O processo administrativo contra o ouvidor somente poderá ser instaurado pelo titular do ministério a qual a agência está vinculada, por iniciativa do seu ministro, ou do ministro de Estado, da Controladoria Geral da União, em decorrência de representação promovida pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da respectiva agência. Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor no curso do mandato, esse será completado pelo sucessor investido, de forma prevista no caput, que exercerá o cargo de prazo remanescente, admitida a recondução, se tal prazo for igual ou inferior a 2 anos. O ouvidor contará com a estrutura administrativa compatível com suas atribuições e com espaço em canal de comunicação e divulgação institucional da agência. Das interações entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa de concorrência. Com vistas à promoção da concorrência e à eficácia da implementação da legislação de defesa da concorrência de mercados regulados, a agência reguladora e os órgãos de defesa da concorrência devem atuar em estreita cooperação, privilegiando a troca de experiência. No exercício de suas atribuições, incumbe à agência reguladora monitorar e acompanhar as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da concorrência. Lei de defesa, a lei antitrust.
Os órgãos de defesa da concorrência são responsáveis pela aplicação da legislação de defesa da concorrência nos setores regulados, incumbindo-lhe a análise dos atos de concentração, bem como a instauração e a instrução de processos administrativos para apuração de infração contra a ordem econômica. Os órgãos de defesa Os órgãos de defesa da concorrência poderão solicitar às agências reguladoras pareceres técnicos relacionados aos seus setores de atuação, os quais serão utilizados como subsídios à análise de atos de concentração à instrução de processo administrativo. Quando a agência reguladora, no exercício de suas atribuições, tomar conhecimento de fato que possa configurar infração à ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência para que esses adotem as previdências cabíveis. Sem prejuízo de suas competências legais, o Conselho Administrativo da Defesa de Concorrência, CAD, notificará a agência reguladora no teor da decisão sobre condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades reguladas, bem como das decisões relativas aos atos de concentração julgados por aquele órgão, no prazo máximo de 48 horas após a publicação do respectivo acórdão, para que sejam adotadas as providências legais. Da articulação entre as agências reguladoras. No exercício de suas competências definidas em lei, duas ou mais agências reguladoras poderão editar atos normativos, conjunto dispondo sobre matéria disciplinando que envolva agentes econômicos sujeitos a mais de uma regulação setorial. Os atos normativos conjuntos deverão ser aprovados pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada de cada agência reguladora envolvida, por procedimento idêntico ao de aprovação do ato normativo isolado, observando-se em cada agência as normas aplicáveis ao exercício da competência normativa prevista no respectivo regimento interno. Os atos normativos conjuntos deverão conter regras sobre a fiscalização de sua execução e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes de sua aplicação, podendo admitir solução mediante mediação, nos termos da Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, ou mediante arbitragem por comissão integrada, entre outros por representantes de todas as agências reguladoras envolvidas. As agências reguladoras poderão construir comitê para intercâmbio de experiências e informações entre si, ou com órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, visando estabelecer orientações e procedimentos comuns para o exercício da regulação nas respectivas áreas e setores e a permitir a consulta recíproca quando da edição de normas que impliquem mudança na condição do setores regulados. Da articulação das agências reguladoras com os órgãos de defesa do consumidor e do meio ambiente. No exercício de suas atribuições e em articulação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e com os órgãos de defesa e com o órgão de defesa do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, incumbe às agências reguladoras zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. As agências reguladoras poderão articular-se com os órgãos e as entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, visando a eficácia e a defesa do consumidor e do usuário de serviço público no âmbito das respectivas esferas de atuação. As agências reguladoras poderão firmar convênios e acordos de cooperação com os órgãos e as entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para colaboração mútua, sendo vedada a delegação de competência em que tem sido a elas atribuídas por lei específica de proteção e defesa do consumidor no âmbito do setor regulado.
Para o cumprimento do disposto nesta lei, as agências reguladoras são autorizadas a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de ajustamento de conduta com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à sua competência regulatória, aplicando os requisitos do artigo 4 da Lei 9469. Enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de ajustamento de conduta, ficará suspensa em relação aos fatos que derem causa à sua celebração a aplicação de sanções administrativas de competência da agência reguladora a pessoas físicas ou jurídicas que houver firmado. A agência reguladora deverá ser comunicada quando da celebração do termo de ajustamento de conduta, a que se refere o parágrafo 6º, artigo 5º da CET 347, caso o termo tenha por objeto matéria de natureza regulatória de sua competência. As agências reguladoras poderão articular-se com órgãos de defesa do meio ambiente, mediante a celebração de convênios, acordos de cooperação visando o intercâmbio de informações, a padronização de exigências e procedimentos, a celeridade de emissão de licenças ambientais, a maior eficiência dos processos de fiscalização, da interação operacional entre as agências reguladoras federais e as agências reguladoras ou os órgãos de regulação estadual, distrital e municipal. As agências reguladoras de que trata esta lei poderão promover a articulação de suas atividades com as agências reguladoras ou órgãos de regulação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de competência, implementando a seu critério e mediante acordo de cooperação a descentralização de suas atividades fiscalizatória, sancionatória e arbitrais, exceto quanto à atividade de Sistema Único de Saúde, que observarão disposto em legislação própria. É vedada a delegação de competência normativa. A descentralização de que trata o caput será instituída desde a agência reguladora ou órgão de regulação da unidade federativa, interessada possua serviço técnico e administrativo competente, devidamente organizados e aparelhados para a execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regimento interno da agência reguladora federal. A execução por agência reguladora ou órgão da regulação estadual, distrital ou municipal das atividades delegadas será permanentemente acompanhada e a avaliação de agências reguladora federal, nos termos do respectivo acordo. Na execução das atividades de fiscalização, objeto de delegação, a agência reguladora ou órgão regulador estadual, distrital ou municipal, que receber a delegação observará as normas legais e regulamentares federais pertinentes. É vedado à agência reguladora ou órgão regulador estadual, distrital ou municipal conveniado no exercício de competência fiscalizatória delegada exigir da concessionária ou permissionária obrigação não prevista previamente em contrato. Além do disposto no parágrafo 2, a delegação de competência fiscalizatória, sancionatória e arbitrais somente poderá ser efetivada em favor da agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal que gozar de autonomia assegurado por regime único, jurídico compatível com o disposto nesta lei. Havendo delegação de competência, a agência reguladora delegante permanecerá como de instância superior e recursar das decisões tomadas no exercício da competência delegada. Nos casos da descentralização prevista, parte da receita arrecadada pela agência reguladora federal poderá ser repassada à agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal para o custeio de seu serviço na forma do respectivo acordo de cooperação. O repasse referido no caput desse artigo deverá ser compatível com os custos da agência reguladora ou do órgão de regulação local para realizar as atividades delegadas. Capítulo 7, disposições finais e transitórias. Alterou a lei 9427. Alteração. Alterou também, alterou. Até. Precisa ler isso aqui não, viu?
Nunca vi caindo. Fim.